Bortoleto largou em P12 em Barcelona e voltou da primeira volta em P17. Hülkenberg largou em P9 e o carro desligou no meio da corrida. A Audi saiu zerada de um domingo em que tinha duas portas abertas. Se você quer entender o que realmente escapou em Barcelona, fica aqui. Inscreve-se no canal e ativa o sino agora. Bortoleto largou em P12 em Barcelona e voltou da primeira volta em P17. A saída simplesmente desmontou a corrida dele, e é por isso que o zero da Audi engana. A equipe tinha Hülkenberg em P9 e Bortoleto perto da zona de pontos. Saiu sem nada no domingo. A corrida do brasileiro começou a desandar numa largada problemática ligada ao carregamento do turbo. O domingo da Audi terminou ainda pior quando uma brita atingiu o sistema de emergência do carro de Hülkenberg e o carro simplesmente desligou no meio da prova. Não dá para resumir tudo em Audi sem ritmo. A equipe teve uma das melhores chances recentes na mão e viu essa chance desmontar por dois incidentes completamente diferentes, um de conceito técnico crônico, outro de azar de corrida. No caso de Bortoleto, a fala depois da prova aprofunda o problema em vez de apenas repetir a queda. Segundo o Motorsport.com, ele ainda precisava conversar com os engenheiros para entender exatamente o que havia acontecido naquela saída. Isso transforma o P12 de largada em outra história. Não era uma posição confortável, mas era posição de jogo. Quando o carro não responde na largada, você não perde só metros, perde ar limpo, perde opção de curva, perde controle da própria corrida. Bortoleto saiu de 12º e voltou da primeira volta em 17º. Não é um piloto largando lá atrás e ficando preso porque o carro não tinha nada para oferecer. É uma Audi que tinha uma janela real para atacar, mas viu o piloto cair para uma prova de recuperação logo de cara. E na Fórmula 1 de 2026, com energia para administrar e tráfego em Barcelona, recuperar posição não é só passar alguém na reta, é ficar pagando juros por um problema que nasceu nos primeiros metros. A parte técnica por trás da saída é direta. O turbo precisa estar pronto na janela certa. Se essa resposta não chega quando o piloto espera, o carro não entrega tração e energia de forma sincronizada naquele instante. Para Bortoleto, em 2026, o efeito foi imediato e prático. A largada virou o primeiro dominó. Quando esse dominó cai no meio do pelotão, a corrida começa a te empurrar para onde você não queria estar, e cada volta depois disso cobra um custo extra de energia e pneu que os rivais não estão pagando. Bortoleto reconheceu, depois da corrida, que a Audi sofre muito nesse tipo de largada e que precisa, no mínimo, manter posição. Isso não é detalhe de rádio, é o piloto apontando onde a corrida começa a escapar antes mesmo de a disputa de posições começar de verdade. A explicação confortável seria dizer, azar de corrida, domingo bagunçado, segue o jogo. Mas essa explicação cobre só uma parte do estrago. Depois da largada comprometida, Bortoleto ainda teve contato com Ocon, foi para a brita e danificou o assoalho, principalmente do lado esquerdo, uma peça central no equilíbrio aerodinâmico de qualquer carro da Fórmula 1 moderna. A Fórmula 1.com registrou que ele carregou bastante dano pelo restante da prova. Senich também apontou que o brasileiro entrou em modo de recuperação depois desse episódio. Aquele P11 final não é uma foto limpa do carro. É uma foto tremida, largada comprometida, tráfego, disputa, brita e dano aerodinâmico acumulado durante 64 voltas. É aí que a leitura do domingo muda de forma significativa. Barcelona não mostrou uma Audi completamente perdida. Mostrou uma Audi com algum ritmo, mas sem conseguir transformar esse ritmo em resultado. Bortoleto disse que o ritmo de corrida foi positivo mesmo com os danos. Isso não significa que ele teria pontuado com certeza, mas também derruba aquela análise apressada de que a Audi estava simplesmente fora do jogo. Se o piloto sente potencial com o carro danificado, a pergunta muda de lugar. O problema era a falta de velocidade pura, ou a Audi estava deixando escapar a chance quando ela finalmente apareceu? Essa pergunta fica ainda mais incômoda quando se considera o contexto do fim de semana. A Fórmula 1 listou a Audi entre as equipes que não levaram upgrades declarados para o GP da Espanha. Mesmo assim, Hülkenberg foi ao Q3, largou em P9, Bortoleto ficou em P12 e Senich confirmou que a performance de base estava ali. Isso retira a história do lugar comum. Não é o upgrade funcionou e também não é o upgrade fracassou. É mais incômodo do que isso. Sem uma grande atualização declarada, a Audi mostrou ritmo. Só que ritmo de sábado não dá ponto no domingo. Há ainda um lado humano do fim de semana que chamou atenção. Depois da corrida, uma fala de Bortoleto sobre Lewis Hamilton gerou reação entre parte do público. O brasileiro elogiou Hamilton, reconheceu o peso histórico do piloto na categoria e disse que foi bonito vê-lo de volta ao topo.
Mas também deixou claro que não está ali para torcer pelos outros, ele precisa lutar pela própria carreira. Vindo de uma corrida em que a Audi tinha chance real e saiu zerada, essa declaração soa menos como grosseria e muito mais como frustração competitiva de alguém que sabe que cada domingo que escapa é um domingo que não volta. Do outro lado da garagem, a situação de Hülkenberg foi quase roteiro de azar, e merece ser tratada de forma separada do problema crônico do motor. Nico largou em P9, era o carro da Audi mais bem posicionado para pontuar. Enquanto pressionava Lawson, o rival saiu largo na curva 12, levantou brita e algumas pedras atingiram o carro do alemão. Pelo relato do próprio Hülkenberg e pela explicação de M. Senes, a brita acionou o sistema de segurança de emergência do carro, e o R26 desligou. Não foi quebra comum de motor, não foi falta de ritmo, não foi aquela pane que a gente joga no pacote genérico de confiabilidade. Foi um sistema de emergência sendo acionado por um impacto externo raro e imprevisível. Esse detalhe importa porque muda o alvo da crítica. Se a gente chama tudo de Audi quebrando de novo, erra a análise. O caso de Hülkenberg em Barcelona parece muito mais azar de corrida do que falha de projeto. Mas o efeito esportivo foi cruel do mesmo jeito. A equipe perdeu o carro que largava no top 10, perdeu a referência mais clara de pontos e juntou isso ao domingo já torto de Bortoleto. No fim, a Audi parecia ter duas portas abertas e não atravessou nenhuma. Antes de avançar a análise, é preciso segurar a empolgação com uma contraprova importante. Não dá para garantir que Bortoleto teria pontuado com certeza. Ele terminou em P11 com 64 voltas completadas, enquanto os rivais que pontuaram completaram 65. Colapinto até caiu para P10 depois de punição, mas isso não colocou o brasileiro na zona de pontos. Gasly, Lawson, Lindblad e Colapinto apareceram à frente como referências diretas desse pelotão intermediário que a Audi precisava alcançar. A Audi tinha chance, não garantia. Bortoleto tinha ritmo positivo, mas não teve corrida limpa. Hülkenberg tinha posição, mas saiu por um incidente raro e externo. Barcelona não prova que a Audi virou carro de pontos garantidos. Prova que o resultado zerado esconde uma oportunidade desperdiçada. A equipe não saiu da Catalunha apenas derrotada por falta de velocidade. Saiu derrotada por conversão. Tinha Hülkenberg bem posicionado, tinha Bortoleto perto da zona de pontos, tinha sinal de ritmo sem upgrade declarado e tinha uma chance esportiva concreta. A largada jogou o brasileiro para trás. O dano no assoalho comprometeu qualquer leitura limpa da corrida. O desligamento do carro de Hülkenberg acabou com a melhor posição da equipe no grid. A tabela entrega P11 e abandono. A corrida entrega outra coisa, potencial sem ponto. O próximo teste fica bem claro. Bortoleto precisa mostrar que consegue sair da largada ainda dentro da briga, e a Audi precisa mostrar que consegue transformar um fim de semana competitivo em pontuação. Porque chega um momento em que tinha ritmo, tinha potencial e podia ter dado viram cobrança, e na Fórmula 1, oportunidade perdida também pesa no campeonato. Barcelona foi só um domingo em que tudo deu errado para a Audi, ou foi o aviso de que o problema maior não é encontrar performance, mas converter essa performance quando a chance finalmente aparece? Comenta aqui embaixo qual leitura faz mais sentido para você. E se você acompanha a temporada por esse lado mais técnico e de bastidor, inscreve-se no canal, ativa o sino e aparece no próximo episódio. A próxima largada de Bortoleto já virou teste para a Audi, e esse veredicto vai estar aqui.